Ele também disse que era o sal da terra e disse para a gente também ser que nem ele, o sal da terra, luz no mundo. Dita que as coisas que ele disse foram direcionadas para a gente 2000 anos depois. Estamos aqui sentados e a gente fala no seu nome, a gente estuda as coisas que ele disse, a gente lê os milagres que ele fez e a gente acredita que aquele homem que esteve aqui entre nós era o Verbo. E era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Ele habitou entre nós cheio de verdade e nós vimos a sua glória. A glória como o do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, a luz do mundo. Quero dizer com essas palavras para você que você é muito bem-vindo ao Espaço Novo Tempo. Que bom que você escolheu estar entre nós hoje. Quero dizer para você que essa casa está sempre aberta para você, pelo menos aberta enquanto as autoridades permitirem que a gente se reúna, assim, ainda que com número reduzido de pessoas. No dia que a gente não puder abrir, a gente vai estar transmitindo e você acompanha a gente no nosso canal no Instagram, Espaço Novo Tempo, _Aracaju. Esse encontro se chama Viva. O Viva acontece todo sábado às 18 horas, em ponto, a gente está aqui junto. E é tão gostoso estar com vocês. Quero convidá-lo para cantar sobre esse Jesus de quem eu falei, a luz do mundo que veio e esteve entre nós. E ele pagou um preço que você e eu não podíamos pagar jamais, impagável. A gente não entende o preço que ele pagou, mas ele nos salvou. Amém? Amém. Cante com a gente. Temos já 15 pessoas acompanhando a transmissão. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, onde vocês estiverem. Luz do mundo, vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. E nós o vimos. Tua beleza me faz te adorar. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele deixou a eternidade, a glória, e veio estar entre nós. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Hoje eu adoro Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante isso de novo, adore. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente Amável, digno, totalmente maravilhoso. digno, tão maravilhoso. Só a minha igreja cantando. Vim para adorar. Vim para adorar-te. Aleluia. Amém. Amém. Eu tenho um amigo de 3 semanas que eu estou conhecendo hoje. Eu não sei se ele vai ficar com vergonha de eu falar, mas Jorge está aqui entre nós hoje. É meu amigo de WhatsApp. Primeira vez estou encontrando ele aqui. Seja muito bem-vindo, Jorge. Receba o carinho, uma saudação também para ele. A casa é sua, irmão. Que legal que você está aqui. Também estou vendo o Fabiano, que tem tempo que eu não vejo. Me chamou há pouco no WhatsApp. Vai ter culto hoje? Vai. Chegue cedo. Que legal que você está aí, viu? Você e sua família. Eu te amo, Carlinha. Eu te amo. Muita saudade. Tá mais nova? Você tá mais jovem, né? Tá. Tá, magra. Renovada. É, caramba, que legal. Sejão, tá bem? Que bom. Que legal. Que Jardel, legal. a gente tem 23 pessoas que gostariam de estar aqui e não estão. Mas estão acompanhando pela live. Tudo bem, E elas gente? não estão aqui justamente para poder dar lugar para outras pessoas, né? Estamos com a capacidade reduzida. Mas se imagine se tivéssemos mais 23 pessoas aqui, não é verdade? Então, você que está acompanhando em casa, muito obrigada, porque você está fazendo parte do culto com a gente. Então, louve com a gente, adore a Deus aí na tua casa com a gente. Amém. Você sabe que o povo de Deus foi escravo algumas vezes, né? O povo de Israel, né? E uma das vezes em que ele foi escravo, e essa escravidão durou 400 anos, ele esteve sob o jugo egípcio, foram escravos no Egito. E o povo que chegou no Egito como escravo, 400 anos depois, não era mais o mesmo povo, né? Eram os filhos, os netos, os tataranetos, enfim. Então era outro povo que tinha perdido já, e muito, os costumes dos seus pais e avós, né? Eles já não mais, talvez, tivessem aquela fé firme no único Deus. Eles já tinham absorvido costumes dos egípcios e talvez muitos já estivessem até adorando deuses egípcios. E os deuses dos egípcios tinham nomes e tinham imagens, né? Aí você lembra que Moisés subiu no monte e viu uma sarça pegando fogo? E aquela sarça não estava consumindo, e ali era a presença de Deus. Deus estava se apresentando para Moisés e disse assim: ei, Moisés. E Moisés ouviu a voz de Deus, e Deus disse assim: tira essa sandália, porque você está pisando em terra santa. Lembra disso? Está lá na Bíblia. E naquele papo que Deus teve com Moisés, e entre outras coisas que Deus disse, revelou para ele que Moisés era o escolhido para libertar o povo de Deus daquele cativeiro. Depois de 400 anos, olha que missão. Se Deus lhe chamasse para uma missão dessa: Moisés, você vai lá dizer para o faraó que ele precisa libertar o meu povo. Mas primeiro você vai no povo dizer que você foi enviado por mim. E lembra que eu disse para você, aquele povo não era mais o povo que tinha chegado no cativeiro. Era um povo diferente, né? Que não lembrava muito bem, já tinha se perdido no tempo a noção de quem era o Deus, o único Deus, o Deus Criador. E aí Moisés pergunta para Deus assim: mas Senhor, quando eu for no povo, no teu povo, que Deus eu vou dizer para eles que tá me enviando? Como é o teu nome? E Deus falou o que para ele? Eu sou o que sou. E aí Deus disse mais assim: diga ao meu povo que eu sou, lhe enviou. Eu sou. Amém? Deus
é o eu sou porque Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o eu sou porque não há outro igual a Ele, porque diante do seu nome toda a terra estremece. A gente não consegue permanecer vivo na presença física de Deus. Ele é o eu sou. Em outro momento mais adiante, Jesus, quando ia ser preso, ele disse, quando o soldado perguntou quem é Jesus, ele disse, eu sou. O que aconteceu? Os soldados caíram por terra. Eu sou tem poder. Quando Deus diz eu sou, todo joelho se dobra perante Ele e confessa que Ele é o Senhor. Cante com a gente assim. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. O Deus eu sou está aqui entre nós hoje. Ele veio encontrar com você. Ele veio transformar a sua vida. Receba-o em seu coração. Amém. Todo ser que vive, Esse é você e eu. louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, O universo não resiste, o universo se desfaz. porque não há outro. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho vai se prostrar perante Ele. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E eu, na minha condição de pó, E mesmo sendo pó, mas eu vou adorá-lo com tudo que há em mim. que há em mim, confessarei
O céu e a terra hão de passar, E céus e terra passarão, mas o nome do Senhor permanece para sempre. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessar, Louvado, louvado seja o teu nome, teu santo nome. aleluia. Louvado para sempre seja o nome do Deus eu sou. Amém. Amém. Aqui no Espaço Novo Tempo, nós temos o costume de estudar a Bíblia em séries, por temas, em capítulos. E elas duram 3, 2, 4, 5 sábados às vezes. A gente está terminando hoje. É isso, Marcelo? A gente termina hoje uma série, é o último capítulo, de uma série de 3 capítulos. E Marcelo vai pregar pra gente hoje, o último capítulo dessa série. E eu queria convidar esse meu amigo aqui, queria que recebesse também o carinho da minha igreja. Marcelo, vem pra cá. Beleza? Pega teu microfone aqui, ó. E o microfone tá aqui, ó. Olha o Gabriel aqui. Gabriel, deixa eu te perguntar um negócio. Deixa eu te contar um negócio. Não, olha pra mim. Só olhe. O microfone desligado. Gabriel, deixa eu te contar uma coisa. Onde eu morava, lá em Belo Horizonte, a igreja adventista ficava numa rua, lá na favela, lá no morro. Muito obrigado pela lembrança. 2 casas depois tinha uma igreja batista. E eu saía do culto na Adventista, 12, 13 anos. Mãe, vou beber água. Que beber água? Eu passava as 2 casas, eu ia para a janela da Batista para ver o batera, para ver ele tocar a bateria. Meu brother, você toca há quantos anos, hein? Pode usar esse microfone aqui, Clive? Pega esse microfone aí, meu. Olha, faz o seguinte, chega mais perto de mim, vem para cá, eu vou conversar com você. Vem para cá. Pega ali, porque ele não pode pegar, não. Calma, rapaz. Marcelo não morde, nem tão perto, nem tão perto. Pega esse microfone aí, Gabriel, vamos bater um papo. Vai sentado, vá. Vamos fazer um diga aí com o Gabriel. Pronto. Agora ele acaba com a vergonha. Me disseram que o Gabriel não falava, eu quero ver se não fala agora. Veja então, Jafé. Eu fiquei sabendo que você teve um evento, foi você mesmo que teve um evento com ele? Não, foi no momento de oração, né? Foi no momento de oração e ele só balançava a cabeça. Você quer tirar a máscara ou tá bem de máscara? Não. Tá Você bem. toca há quantos anos? Toco desde os 11. 12. 11 anos. Você deve ter o quê? Uns 16, 17? Não, tenho 24. 20. Olha, já tem muito tempo que toca, hein? velho já, Muito tempo que toca. Eu não sei se vocês sabiam, mas o pai de Gabriel é um ícone na música, né? Um Toca baterista, muito. é um Toca baterista que toca muito, né? Toca muito. Hã? Roberto, né? E ele tocou em algumas bandas, não foi, Gabriel? Foi. Tocou por 4 anos na Calcinha Preta. Calcinha Preta. Gravou o primeiro e o segundo DVD. Sai pra lá. Aí, o primeiro e o segundo Esse DVD microfone foi- dele tá ligado, tá? É a máscara mesmo, né? E bote assim um pouquinho mais pra Pode cá. tirar? Eu tiro, então. Pronto, valeu. Muito bem, esse é o Gabriel. Quem não conhecia, né? Eu tô achando que isso foi armado. E ele só vendo. Aí eu digo, pai, me ensina isso aqui. Aí ele me tirava, colocava e mostrava como era. Aí, na primeira vez que eu tentava, errava, ele, você não sabe tocar? Sai. Aí ele saía e me deixava sozinho. Sozinho com a bateria. Aí eu- Tudo que você queria, né, velho? Aí eu ficava a tarde todinha tocando. Só podia tocar até 6 horas, porque tinha uma velha que morava do lado. Aí, uma Já senhora, pensou? Os advogados de plantão dão um jeito de resolver rapidinho, né, velho? uma senhora. Teve um dia que chegou uma ambulância, não sei se foi coincidência ou não. Você estava tocando. Eu tava tocando, não sei se foi coincidência ou não. Aí,
Eu ficava tocando, e nunca ele me ensinou, assim, de fato mesmo. O que eu aprendia, olhava ele tocando, e juntamente com o Clive, quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito verde, como ele chama. Então, E tem quanto tempo isso, Gabriel? eu cheguei aqui no final de 2017. Fazer as contas rapidinho aqui. 4 anos, é isso? 5. 5 anos já, cara? Eu cheguei com o Igor, né? Quer dizer que quando você chegou, você não tocava muito assim, não? Você ainda estava... Não, eu tava, assim que eu cheguei pra cá, eu tava um tempo na Assembleia. Passei um tempo na Assembleia. Tocava bateria lá? Tocava lá. Aí eu vim aqui. Aí vim com o Igor uma vez de manhã. Aí à tarde ia ter um evento dos adolescentes. Ele, ei, vão comigo. Eu digo, bora, tô sem nada pra fazer mesmo, vamos. Aí tava os adolescentes tudo. Aí tinha um violãozinho encostado, né? E eu só de olho na bateria. Aí eu digo, não, vou pro mesmo violão, né? Aí fiquei tocando violão. Aí foi quando o Clive chegou. Aí tava eu no violão, Carlos Bruno no baixo, e ele foi pra bateria, né? Aí eu dei uma arranhadazinha, tudo. Aí ele saiu. Quando ele foi pro piano, eu digo, posso ir pra bateria? Aí ele, você toca, é? Eu digo, mais ou menos. Aquela vergonha. Aí sentei, toquei. Pronto, aí decidi diante. No outro sábado ele me chamou já pra tocar. Cara, ele tocava mais ou menos mesmo? Sim. Não, porque você... Entendi. Que tinha futuro, né? O Clive não é de ter paciência com muita gente não, viu, brother? Pensa a vergonha. Você foi abençoado ali. Tocando assim de cabeça baixa aí. É mesmo. Você é tímido até pra tocar? Não, no começo eu era, hoje em dia não. Hoje em dia eu ainda preservo um pouquinho, faço palhaçada, mas... Era mais, né? Eu era Jardel, mais. cadê o Jardel? Uma música sem bateria, Jardel, pra quem tá cantando, como é isso? Faz muita diferença? Eu não me vejo mais aqui no espaço cantando sem a bateria. A música fica muito pra baixo. Entendi. Claro que tem músicas que ela pedem só um pianinho e voz, mas tem outras músicas que sem bateria. É metade da música a bateria, né? Entendi. É E aí, verdade. Pri, você que... A bateria, ela é um instrumento que leva você a um ápice de emoção, né? Porque quando a bateria está marcando ali o boom, enfim, aquilo ali vai mexendo com o seu ritmo interior, do seu organismo, né? Por isso que ela pode ser maravilhosamente usada para o bem, como a gente faz aqui, e a gente, através da letra e da bateria, a gente consegue ter essa proximidade, essa sensação, né? Os nossos sentidos ficam mais abertos. Então, Entendeu aí, irmão? bateria é... Não, uma bateria mal tocada é melhor É melhor fechar... não tocar. É melhor não tocar, né? Tá vendo aí, irmão? O que a sua música faz? Que bom. É bacana isso, porque ela dizer que mexe exatamente com o lado da emoção, né? É que vai te levar para uma outra atmosfera, digamos assim. Muito bacana, velho. Olha, 5 anos você está com a gente aqui. A galera que te curte aí, a banda, os músicos, o Espaço Novo Tempo, comprou aqui uma lembrancinha que eu vou lhe dar. Um carro. É simples, é singela. Pô, agora eu tô até sem graça de tirar do bolso, velho. Diga aí. Mas olha, é simples, cara, mas é com muito carinho, muito amor. Prato da peste. Pô, velho, é um prato, velho. Tenho que dizer que eu sou muito fã dessa marca, Eu tô ligado, e o Clive também. por ser uma marca que é referência para um bateria que eu sou muito fã, que é o do Roupa Nova. Ele é patrocinado por essa marca. Entendi. Eu sou muito fã dele. Pô, então Da marca acertamos, também. né? Acertamos na lembrancinha, lembrança, né? pô. Não é um carro, mas ele é É um muito fã. chaveirinho. Posso tocar com ela, botar como prato extra ali na bateria? Deve, cara, deve tocar com ela. Fiquei feliz agora, bicho. Eu só não vou chorar porque tá com muita gente, tem muitas pessoas aqui. Eu queria que você chorasse, né? Não posso. Ficou satisfeito com isso? Muito. Jesus tem um ensinamento que é o seguinte: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei, não é isso? Traz aí o presente de verdade para ele.
bom porque eu prefiro o Gabriel. Muito bom. Mandaram entregar pro baterista Gabriel. Príncipe Henry. Eu tinha uma pergunta a mais a fazer a Gabriel e eu vou fazer agora. Cara, 2. Você tem bateria em casa? Não. Como é que você treina, velho? Assim, eu assimilo a célula rítmica e pego parada que tem, mudança e pronto. Virada eu não pego, só se eu achar ela bonita. Certo, mas treina como em casa? Bate onde, quando irmão? eu quero treinar, eu treino na perna, tipo assim, cadê? Cara, o cara aprendeu a tocar treinando na perna. Uma salva de palmas para Gabriel. Meu brother. É um sonho, não. Eu tô dormindo, eu tô dormindo. É um sonho. Você merece, meu irmão. Você é um guri de ouro. Espero que agora você me ensine a tocar. Pode dar um abraço não, bicho? Pode, velho. Vem cá. Ô, Henry, carrega de volta pra ele. Pode chorar Cadê não, tu? pode chorar. Carrega de volta pra ele. Você não pode chorar não, que você tem que tocar. Porque ele tá muito emocionado. Pri, vamos, antes do sermão, mais uma música? Vamos sim. Nosso Deus é um Deus cheio de surpresas. E uma das coisas bem bonitas que o nosso Deus costuma fazer é nos surpreender com seu amor. Um Deus que foi capaz de criar o mundo. Um Deus que, segundo os cientistas, ainda continua criando coisas, porque quanto mais eles estudam o universo, mais eles percebem que esse universo é infinito e que coisas além daqui ainda acontecem. Então, sem dúvida alguma, existe algo sobrenatural. A grande sacada é que eu e você já sabemos o que é esse sobrenatural que existe. É esse Deus maravilhoso. É o Deus eu sou. É o Deus que pode todas as coisas. E é o Deus que deseja ter intimidade com a criatura. Quando a gente olha para a mitologia grega, a gente percebe que os deuses que aquelas pessoas do passado acreditavam eram deuses incomunicáveis com sua criatura. Eram deuses severos, deuses que queriam apenas serem agradados. E quando a gente olha para o nosso Deus, o Deus criador, o único que existe de fato, nós percebemos que Ele é um Deus de amor, de misericórdia, e um Deus que deseja ter contato íntimo com a criatura. Não há outro igual a Ele. E nessa noite eu quero convidar você a louvar e dizer exatamente isso. Senhor, não há outro igual a Ti. Não há outro tão soberano, tão fiel. Não há outro igual a Ti. O Senhor é que reina sobre a terra, o Senhor é que reina sobre o céu. Não há outro igual a Ti, soberano e fiel. Não há outro igual a Ti. Reina sobre a terra e céu. Louve. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E esse Jesus está aqui hoje para ouvir a sua voz. Ele está aqui para receber a sua adoração a Ele. Então diga que não há outro igual a Ele, e que Ele reina sobre
sobre a terra e céu e em você também. Cante, louco. Não há outro igual a ti. Soberano. Soberano e fiel. Não há outro. Não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Loucos! És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Diga Alfa e Ômega, início e fim. Ele é tudo pra mim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é o Alfa. Alfa e Ômega, início e fim. Ele é tudo. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
O Jardel está me lembrando aqui da caixinha de oração, que é o nosso programa de oração aqui no Espaço Novo Tempo, onde um membro da comunidade leva para casa essa caixinha e ora durante toda a semana. Então, se você está precisando que alguém ore por você, por sua família, alguma parada que está pegando, ou se não está pegando nada, né, Paulinho, mas quer agradecer também, pedir a Deus que guie seus passos, sua vida, fica aqui em cima desse túnel, as canetas estão ali já higienizadas, você vai escrever o seu pedido, depois colocar as canetas ali na caixinha que está do lado, para que ninguém mais utilize aquela caneta, ok? Eu não estava de manhã, quem é que vai levar? Clive vai levar? Está lá na casa de Clive, então, a caixinha de oração. Vai orar o Clive, o Clifinho, a Alessandra e a cantora, filha dele, que eu não decoro o nome. Camila, vai orar também, viu, Camila? Vou botar meu pedido ali, um Marcelão bem grande para tu orar. Era isso, Jardelzinho. Vamos aproveitar também para orar por aquelas pessoas que estão enfermas. A gente está vivendo um momento novamente complicado na situação do Covid. Saiu um edital essa semana aí com novas regras de funcionamento, então nós retiramos de novo mais um monte de cadeiras, afastamos novamente. As pessoas, muitas entenderam, algumas nem vieram, né, acharam que não teria espaço, até porque nós temos algumas cadeiras vazias aqui. De cabeça aqui, eu só me recordo do Kelton, que tem a última notícia, que ele já foi ao hospital várias vezes, e a última notícia que eu tive dele, ele estava voltando para o hospital. O que está aqui, irmão? Oração pelos doentes, está aqui, ó, a Fátima, a Maria, a Auxiliadora, o Olegário, o Miguel, o Kelton, o Ravi, o pastor Marcos Tosta e a esposa Renata, ok? E estão fazendo aqui já, pelo que eu estou percebendo, uma corrente de oração, né? Cada um vai orar, parece que de meia hora, de 30 em 30 minutos nós vamos estar intercedendo. Se você quiser participar dessa corrente de oração, também quiser nos ajudar, pode passar depois. Se você não está no grupo do Espaço Novo Tempo, é só pedir ao Jardelzinho Fábio que ele vai inserir você para que você possa nos ajudar orando, tá bom? Nós temos o hábito aqui no Espaço Novo Tempo de estudar a Bíblia em séries, como ia explicando o Jardel. Obrigadão, Bruce. E hoje nós estamos fazendo terceira e última mensagem de uma série sobre retratos de Jesus. Assim, esse tema, retrato de Jesus, e como ele veio, na concepção que ele veio, o que eu sinto hoje, que depois de 2 mensagens e hoje a terceira, é que a gente mal introduziu o tema. Essa que é a verdade. Senti sua falta, tá? 2 sábados que eu não te vi aqui. Mas você pode ir lá no YouTube e reassistir. Mas eu não posso voltar no YouTube e ter a sua presença, né? Você saiu no lucro, você saiu ganhando. No primeiro encontro, Pri, você não estava por aqui, eu expliquei que a gente ia tirar alguns retratos de Jesus, tentando captar Jesus em algum momento ou em alguma ação onde a gente pudesse ter um pouco mais de concepção de quem é ele de verdade. Tentar ir de maneira mais profunda em quem é Jesus. E aí vocês se lembram qual foi o tema que a gente utilizou na primeira abordagem? Perdão. Enquanto Jesus perdoava e a maneira como Jesus lida com o perdão, e isso falou muito forte para a gente. Primeiro, porque nós temos uma dificuldade enorme de perdoar. E segundo, que o nosso perdoar está muito atrelado com o gostar, com o amar e com as pessoas que nós queremos bem e queremos ao nosso redor. E nós percebemos que Jesus tem algo totalmente novo para nos ensinar sobre o perdão e que ele perdoa a raça humana. Independente de quem nós somos, ele nos perdoa. E o sacrifício dele na cruz trouxe esse perdão, Carla. Receba em nome de Jesus. No segundo encontro, que foi a semana passada, nós falamos sobre a cura. Mas nós trouxemos uma lente especial para olhar para a cura, que foi a lente da fé. Não é isso? Nós trabalhamos um pouquinho mais em como Jesus, ele se utilizava de uma frase que era a seguinte: a tua fé te salvou. Então a gente mergulhou um pouquinho para entender, Alex, o que queria dizer a frase de Jesus, a tua fé te salvou. Hoje nós vamos começar com uma outra frase muito enigmática de Jesus, muito difícil de entender assim à primeira vista. Eu queria que você soubesse que essa frase dele toca no tema do que ele mais ministrou, do que ele mais ensinou enquanto esteve na Terra. Então, penso eu que se Jesus tocou muito nesse assunto, se ele falou muito nisso, deva ser talvez a coisa mais importante que Jesus tinha para nos dizer. Vale muito a pena. A grande verdade é, nós vamos falar assim de maneira muito introdutória sobre esse tema, mas não vai deixar de ser profunda.
Entretanto, muito provavelmente, quando a gente retornar com outra série, a gente vai tomar de onde a gente parou, porque esse tema é um tema que a gente precisa falar um pouquinho mais nele. Nós vamos ler na nossa Bíblia, Marcos 1, verso 15, e você pode também olhar aí para a tela, porque está exatamente aí o verso e o que foi que Jesus disse. Vamos orar. Querido Pai, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes que somos fracos, vacilantes, pecadores. Não conseguimos dar jeito sozinho nessa bagunça que nós fizemos nesse planeta, não conseguimos dar jeito sozinhos na bagunça que muitas vezes tem se tornado as nossas vidas. Talvez tenha entrado alguém aqui nessa noite que está passando exatamente por isso. Está se achando neste momento perdido, sem rumo, sem solução, sem saber o que fazer, para onde ir. Muito obrigado porque o Senhor o trouxe a essa casa de oração, e aqui era o lugar onde ela devia estar. É o lugar onde eu devo estar, ó Pai, na Sua presença, implorando pela Sua glória, o Seu perdão e a Sua cura na minha vida. Venha curar essa comunidade, Senhor. Traga o Teu Espírito a nos explicar a Bíblia, nos fazer entender a Tua mensagem, o que foi que o Senhor pregou. Nós choramos em nome de Jesus. Esse verso diz assim, foi uma frase de Jesus: a hora chegou, o reino de Deus está próximo. Primeiramente, para que a gente possa entender um pouquinho sobre a mensagem de Jesus, sobre o tema mais importante da Bíblia, na minha opinião, que é o tema do reino de Deus, esse foi o assunto que ele mais abordou. Nós precisamos entender um pouquinho sobre o tempo, a hora. Como é que funciona o tempo para nós aqui no Ocidente? O tempo para a gente um dia tem 24 horas. Ou seja, se a gente for olhar o horário humano, do calendário humano, o dia começa à meia-noite e ele segue uma linha até ele chegar novamente em 23 horas, 59 minutos, e aí 0 horas, que é 24 horas de novo. Então, a gente pode dizer que, na visão do Ocidente, o tempo é uma linha. Existe uma linha do tempo. E nós caminhamos por essa linha, e nós estamos aqui nesse momento da história, onde o mundo está assolado por uma pandemia, e nesse momento da história nós estamos aqui, e nós sabemos coisas que aconteceram fora da nossa linha do tempo, porque nós estudamos a história. Muitas vezes, na leitura do que aconteceu e do que está acontecendo, nós podemos prever algumas coisas que vão acontecer no futuro. Então, o tempo para nós ele é passado, presente e futuro. É exatamente uma linha do tempo, ok? Queria que você soubesse que os hebreus, sobretudo da época de Jesus, eles tinham uma concepção de tempo um pouquinho diferente. E que a gente precisa entender que concepção é essa, para que a gente possa entender o que Jesus estava dizendo com aquela frase, a hora chegou. Porque se fosse na nossa leitura, ao pé da letra sobre o tempo, Jesus, ao dizer essa frase, pegaria o seu relógio, o seu Rolex, olharia para ele e diria assim, está na hora, o tempo chegou. Mas Jesus não estava se referindo a esse tempo como nós fazemos a leitura dele hoje. Para os hebreus, o tempo, ele era algo direcionado por Deus. E eles não entendiam o tempo exatamente como nós o entendemos na sequência, mas eles entendiam o tempo em grandes períodos, e que Deus guiava esses períodos, e que Deus viajava na história, e que Deus fazia a história. Tem um texto de um brother muito sábio na Bíblia, que ele retrata muito bem isso, que é um texto de Salomão, lá em Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de abraçar, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é deixar de abraçar. Então, veja o que é interessante. Segundo esta passagem, e nós poderíamos ler algumas outras, nós vemos que eles não estão falando de uma hora específica, mas de um tempo dado por Deus. Então, quando Jesus diz assim, a hora chegou, ele está dizendo, o tempo chegou, o momento chegou. E de que tempo e de que momento Jesus estava dizendo? Aí ele vem com uma frase logo após isso.
O reino de Deus está próximo. É interessante, eu não vou entrar nessa seara, porque eu não quero caminhar nessa direção, eu não posso, nós temos que ir em outra direção. Mas vejam bem como parece ter uma diferença, uma contradição entre a primeira. A hora chegou. Aí ele diz, o reino está próximo. Quer dizer, o reino não chegou ainda. Ele está próximo, né? Mas a hora chegou. O tempo é esse. E havia alguma coisa que aconteceria dentro desse tempo. É isso que ele quer dizer, ok? Eu trouxe um outro verso. Esse verso vai contextualizar a gente. No tempo de Jesus, ok? Jesus teve um primo chamado João. João foi contemporâneo de Jesus. Jesus batizou João. Contrário, né? João batizou Jesus. Então, eles se conheceram, nasceram de suas mães, segundo o que os teólogos pregam, eles se conheceram na época do batismo de Jesus, mas eram primos. Jesus está dizendo aí, ele está falando essa frase para algumas pessoas que não entendiam direito, nem João, nem Jesus. Nem o tempo de João, nem o tempo de Jesus. E aí ele diz assim, pois veio João, que jejua, não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. João era um cara diferente, João era um profeta que ele vivia no deserto, ele se alimentava de gafanhotos, João ele vivia uma vida muito diferente da que a maioria das pessoas viviam. João tinha um voto de entregar a sua vida a Deus e de ser um profeta que vivesse somente pregando o Evangelho. E João recebeu uma mensagem onde ele estaria preparando o caminho, preparando os corações, preparando um momento, preparando um tempo para a pregação de Jesus, para quando Jesus viesse. Isso fica muito nítido na cabeça de João, e a sua missão estava muito bem definida, porque ele disse certa vez assim, olha, eu batizo na água. Então, João, ele pregava o batismo na água. João chamava as pessoas, pregava a elas, dizia assim, olha, é tempo de se converter, é tempo de chorar, é tempo de prantear, é tempo de jejuar, é tempo de trazer penitências, e eu batizo vocês pela água. Então, ele levava as pessoas até o rio, normalmente o Jordão, e ele batizava as pessoas ali. Qual era o simbolismo do batismo que João pregava? O simbolismo era que a pessoa tomava uma decisão pública no meio das demais de viver uma vida diferente, de viver agora uma vida entregue nas mãos de Deus. Muitos aqui já passaram pelo batismo, glória a Deus por isso. Outros ainda vão passar. João pregava que quando essa pessoa era mergulhada na água e ela era trazida de volta, e Jesus explica isso depois em um outro texto, a pessoa ressurgia uma nova pessoa, ok? Era como se ela nascesse de novo. Paulinho já foi batizado aqui. Você também foi, não foi? Não? Então, qual era o ensinamento de João? Quando você mergulha aqui na piscina, que o pastor ora por você, ele traz de volta, estão perdoados os seus pecados e você começa uma nova vida. Está tudo zerado. É como se fosse um jogo onde você zerou tudo que estava para trás e começa de novo. A gente erra depois disso? A gente peca depois disso? A gente peca. Ninguém deixa de pecar, é muito difícil deixar de pecar. Na verdade, eu não creio no deixar de pecar, eu creio na proximidade com Cristo cada vez mais, e Cristo vai nos santificando. É diferente da gente abandonar o pecado e da presença de Cristo na nossa vida, deixar o pecado cada vez mais distante, cada vez mais espaço, cada vez menos presente. Isso é muito bacana de viver. E João, pelo teor da sua mensagem, ele jejuava muito. Pelo teor da sua mensagem, ele não bebia vinho. Você não via João numa festa. João vivia essa vida, essa pregação. E aí Jesus está dizendo assim, olha, ele faz todas essas coisas e vocês ainda dizem que ele tem demônio. Então vem o Filho do Homem, estou eu aqui, diz Jesus, e eu estou comendo, eu estou bebendo, eu frequento festas, eu vou aos casamentos, e aí vocês estão dizendo o quê? Aí está um comilão, um beberrão, amigo de publicano e pecadores. Aí a frase de Jesus é muito bacana, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Quase ninguém consegue entender essa frase porque ela é muito enigmática.
E aí a gente às vezes fica pensando assim, quem estava certo? O João, que vivia daquela forma penitente, ou Jesus, que comia e bebia e frequentava os casamentos? Para os fariseus e os escribas, nenhum deles estava certo, ok? Mas qual postura dessa era a postura certa? A gente vai dizer, não, mas a postura de Jesus, porque Jesus, é o Filho de Deus. Isso fazia a postura de João errada? O que acontece então? O que acontece é mais simples do que você imagina. Só que é mais maravilhoso do que a nossa mente pode compreender. Quando Jesus nasceu, Jesus dividiu a história. Jesus rasgou a história humana em duas. Quais duas? Antes de Cristo e depois de Cristo. Qual é a diferença? A diferença é que quando Jesus diz assim, olha, o tempo chegou, a hora chegou, ele estava dizendo o seguinte, eis que eu estou trazendo um novo tempo sobre a terra. Eu estou fazendo algo novo na terra. Deus está iniciando uma coisa nova. E que coisa nova era essa? Era exatamente a pregação dele. Era exatamente a vida dele, tudo que ele fez aqui, e o início do seu reino ainda na terra. É bem interessante que tem um texto bíblico. Deixa eu voltar lá em Marcos. Só que agora eu vou ler o texto completo, ok? Marcos capítulo 1, verso 15. Marcos 1,15 diz assim. O tempo chegou. O reino de Deus está próximo. E aí ele diz assim, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra que ele usa como arrependei-vos é uma palavra que ela tem dois significados. É a metanoia. Para João ela tinha um significado, que era no teor da pregação de João, porque João pregava o julgamento de Deus. João pregava a catástrofe, João pregava o jejum, João pregava a penitência. Se virem da direção onde vocês estão indo e venham para a direção certa, Jesus está trazendo um conceito novo, porque enquanto a música de João era a música fúnebre de um velório, a música de Jesus é a festiva música de um casamento. As atitudes de Jesus demonstravam para isso. Jesus passava pelas pessoas e não podia conter o sofrimento humano dentro de si. Jesus curava as pessoas, Jesus perdoava as pessoas. Jesus estava fazendo algo que nunca tinha sido visto. Era agora o tempo de vida, não mais o tempo de morte. Desde que Adão e Eva pecaram, iniciou-se um sistema de sacrifícios, onde o cordeiro era morto, e a morte desse cordeiro simbolizava que um dia Cristo morreria na cruz. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, até o dia que Jesus pisou os pés nessa terra, era o tempo de morte nesse planeta. E o próprio Jesus disse que esse planeta, o príncipe dele era Lúcifer. O que é que isso quer dizer? Eu lhe digo, Alex, até o dia em que Jesus esteve na cruz, o cordeiro morria todos os dias. Todos os dias havia sacrifício no templo, todos os dias. A morte imperava sobre o homem dia após dia. Lembrando uma coisa, para o ser humano, o salário do pecado é a morte. Aí vem Jesus, se coloca na cruz, se permite a cruz. E ele então diz, está feito. O que quer dizer a frase dele, está feito? Acabaram-se as mortes, acabou o tempo da perdição, e agora começa o quê? O tempo da vida. Olha, é muito interessante que nesse momento, até esse momento,
ser humano precisava de uma figura que pudesse interceder entre ele e Deus, ok? Então, ele não ia direto lá no santuário, no lugar mais puro do santuário, chamado Santíssimo, com o seu animalzinho morto e oferecia lá o sacrifício. Lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, havia uma intercessão, ok? Para que você entenda, esse santuário tinha um véu que ele separava o chamado lugar santo do lugar santíssimo, que era esse lugar onde eu disse para você que ninguém entrava. Ocorre que no exato momento em que Cristo morreu na cruz, o que aconteceu com esse véu que separava o santuário? Ele se fundiu ao meio, ele se rasgou. Simbolicamente estava sendo dito: agora é o tempo da salvação. Acontece uma coisa muito triste na história judaica. No dia seguinte, eles novamente foram ao templo e mataram o cordeirinho. E no dia seguinte também, e no outro também. Eles não perceberam que o tempo tinha mudado. Eles não perceberam que era um novo tempo. Muitos não sentiram. Mas também acontece uma outra coisa. Algumas pessoas, sobretudo os discípulos, alguns amigos próximos, começaram a viver uma nova vida. Começaram a viver em novidade de vida. E como é que eles viviam? Eles viviam agora pregando Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou para perdão dos pecados. E acontece uma coisa muito mais interessante ainda. Essa pregação deixa de existir somente nos muros dos hebreus, do povo judeu. E agora Paulo começa a pregar aos romanos, aos gentios, e essa pregação vai alcançando até os fins da terra. O que eu quero dizer com isso? O tempo mudou e muitos não perceberam. Mas o tempo mudou e muitos também receberam essa graça em nome de Jesus e tiveram suas vidas transformadas. E eu vim aqui te perguntar uma coisa. Qual é o tempo que você está vivendo? Em que tempo você está? Para concluir, eu queria ler um texto aqui em Mateus capítulo 11. Eu já fiz diversos sermões sobre esse texto de Mateus capítulo 11. É um texto da Bíblia que me inspira muito. Vejam que coisa interessante. João foi preso um pouco depois. Ele foi levado à prisão, ao cárcere. Para aqueles que não conhecem a história de João, ele jamais saiu dessa prisão. Depois ele teve uma morte violenta, Paulinho. Ele foi decapitado. É isso aí, você conhece a história. Mamãe contou, né? Muitas vezes, né, Paulinho? Ele fez assim, ó. Eita, como eu curto esse Paulinho, viu? Vejam só a história que sua mãe te contou. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, Jesus foi dali para ensinar e pregar na cidade da Galileia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava fazendo, ele enviou 2 dos seus discípulos para perguntar a Jesus. Qual era a pergunta que João mandou fazer a Jesus? Veja que interessante. És tu aquele que havia de vir ou devemos aguardar outro? O que é que João está perguntando? De fato, chegou o tempo, nós vamos viver um tempo novo, ou a gente ainda vai ter que ficar aguardando um pouco mais? Eu encontrei uma passagem muito parecida com essa enquanto eu lia esses textos durante essa semana. Um momento em que o povo judeu manda consultar o profeta e pergunta assim: é tempo da gente continuar pranteando, continuar chorando, ou a gente já pode parar de chorar e passar para o tempo da alegria, passar para um outro tempo? É o que João está perguntando aqui a Jesus. E aí, Jesus, quando recebe esses discípulos, ele tem a seguinte ação. Ele está curando muitas pessoas naquele dia.
E os discípulos chegam para ele e ele reconhece que são discípulos de João. E os discípulos dizem assim, você sabe que João está preso? E Jesus diz, sim, eu sei que João está preso. E eles dizem assim, ele tem uma dúvida sobre você. Ele mandou perguntar se era você mesmo que nós estávamos aguardando, se há um novo tempo ou se não é você, ou se você é só mais um profeta comum, assim como ele. E aí Jesus não dá a resposta aparente, a resposta expressa, em palavras, para aqueles discípulos de João. Jesus continua fazendo o que ele estava fazendo, e era o que ele mais sabia fazer. Então, naquele momento, os coxos eram trazidos até Jesus e ele curava, e as pessoas saíam andando. Paralíticos eram trazidos. Eu acredito que tenha sido um dia que Jesus tenha curado intensamente. Aí você pode dizer assim, mas por que os discípulos de João não foram embora? Por que ficaram vendo aquilo? Era maravilhoso demais ver Jesus curando as pessoas. Você já parou para pensar? Alguém que tenha um poder sobrenatural a ponto de que qualquer doença que lhe seja trazida, ele possa curar essa doença e a pessoa sair dali curada. Já pensou, Carla? Você como médica, todas as pessoas que vão ao seu consultório fazer aquele exame em que você pudesse identificar e curar, multidões se aglomeravam, não só de moribundos e doentes, mas de pessoas curiosas que queriam ver aquilo. E eles ficaram bem perto de Jesus, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus pregava. Quase ao pôr do sol, então Jesus diz assim para eles, ide, contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, glória a Deus. Os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas estão sendo pregadas, o evangelho está sendo pregado. Jesus disse, uma vez, o noivo está entre vós. Quem é que numa festa de casamento vai jejuar? É hora de alegria. Eu trago a cura. Eu trago a saúde. Seu casamento está uma desgraça sem fim. A sua vida está uma miséria. Você não sabe o que fazer. Está na hora de viver um novo tempo. O tempo de Cristo. Leve até Ele todas as suas ansiedades. Ele diz assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. E eu vos aliviarei. Ele diz assim, o meu fardo, o meu jugo é leve. Sabe o que é o reino de Deus para Jesus? Na ótica de Jesus, é como uma pérola com um preço inestimado. Impossível calcular o preço dessa pérola. Jesus prega o reino de Deus como se fosse um tesouro. Ele diz assim, olha, certo homem estava cavando, ele estava trabalhando na terra e ele encontrou um tesouro. Ele foi para a casa dele, vendeu tudo que tinha. A mulher ficou alucinada com o homem vendendo tudo. E ele dizia, eu tenho que vender, porque eu vou comprar uma terra onde existe um tesouro que não tem preço. Esse é o tempo de Cristo. Esse é Cristo. Cristo traz vida aos sepulcros. Cristo transforma as cinzas em alegria. O preto e branco ele faz colorido. Eu não estou te dizendo que você não vai ter mais problema. Eu não estou te dizendo que depois que você entregar a sua vida a Ele, que as coisas ruins vão deixar de acontecer no mundo e ao seu redor. Mas uma coisa eu posso te garantir. A paz de Cristo pode estar com você, independente do que você esteja passando na sua vida. Eu queria que você recebesse essa canção como uma bênção. Eu queria que você levasse para casa. Eu queria que você guardasse no seu coração. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo trabalhe fortemente nos nossos corações através dessa música. Sabe por quê? Porque essa canção é exatamente o que eu preguei aqui. Ela diz que Cristo pode fazer qualquer coisa e que um tempo novo está sobre a terra.
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe vir pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Oh, oh, oh. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. E olha o que ele faz. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, cante, nada, nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas,
te dizer uma coisa muito importante nessa noite. Eu não estou profetizando sobre a sua vida. Isso foi profetizado até o dia que Jesus veio à Terra. Hoje eu estou trazendo para você uma realidade. Isso é o presente, isso é o que Deus tem ofertado para você. Isso é o que está ao seu alcance todos os dias. E não adianta que venham lhe dizer que você é muito pecador, que você não merece, porque ninguém merece. Fomos destituídos da glória do Pai quando erramos. Mas ocorre que a morte de Cristo trouxe sobre nós o perdão dos nossos pecados, trazendo um novo tempo, e agora nós podemos viver em novidade de vida. Uma vida nova. Uma vida sem medo. Uma vida em paz. Uma vida com a certeza do perdão. Posso orar por você? Querido Pai, como o Senhor é bondoso. Obrigado, Senhor, porque a sua especialidade é fazer algo novo, é criar. Onde nós criamos o pecado, onde nós trouxemos a vergonha, a miséria e a dor, a morte, a escravidão. O Senhor criou a morte do seu Filho, trouxe sobre a nossa geração, não vergonha e desprezo, mas trouxe perdão dos nossos pecados, libertação das nossas correntes, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Por que será que alguns de nós ainda vivemos acorrentados? Por que será que alguns de nós ainda estamos no tempo da morte? Querido Pai, traga a compreensão das Tuas palavras ao nosso coração e com elas a certeza de que nós fomos perdoados por Ti, porque nós somos amados por Ti. Obrigado, Jesus, por nos apresentar um Deus novo, um Deus de amor, um Deus de sacrifício, um Deus presente, Deus conosco. Te oramos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Amém. Obrigado a você que esteve aqui nessa noite. Mais uma vez te convido para estar aqui com a gente às 18 horas do próximo sábado. E a você também que está na live, fica à vontade para vir. Alguns ficaram em casa, natural. Mas sejam todos bem-vindos, sintam-se todos muito abraçados. Mais uma vez, muito obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa semana. Amém. Amém. Bora sair cantando, sai com calma. Se quiser curtir som, a gente vai cantar uma musiquinha aqui, mas pode ficar à vontade para sair. Essa música eu quero dedicar a Jorge, meu amigo. Clive, Jorge é músico, viu? Jorge Marcel. Pode procurar no Instagram, Jorge Marcel, que você vai curtir a música dele. Essa música eu quero que você ouça, viu? Vamos cantar. Tu és bom. Alegria, alegria. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Diga pra ele. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia! Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Diga! Deus é bom. Vai, banda! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Cante isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração
Olha que massa a banda, ó. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és com tua misericórdia é pra sempre. Deus é bom o tempo todo. Senhor, tu és com tua misericórdia é pra sempre. Diga de novo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Ela se renova toda manhã. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Diga. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Valeu, banda. Valeu, galera. Deus proteja todo mundo. Amém. Que Ele te proteja do mal. Seja feliz essa semana.